Olá, me chamo Raoni Ruiz. Vou apresentar o trabalho que foi construído em conjunto com a Daniela Almeida Moreira e a professora doutora Josiele Lampert, intitulado Diálogo entre a abordagem de ensino de Joseph Albers e o conceito de experiência segundo John Dewey. Esta é uma pesquisa que foi construída no Estúdio de Pintura Potec, que é um grupo de estudos vinculado ao projeto de pesquisa O Estúdio de Pintura como Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais, coordenado pela professora doutora Josiele Lampert, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. O objetivo deste trabalho é analisar o documento Teaching Notes for Drawing Course, de Joseph Albers, tecendo reflexões com os conceitos da filosofia de John Dewey. O problema que buscamos discorrer aqui é: quais relações podemos tecer entre a abordagem utilizada por Joseph Albers para o ensino das artes visuais com os estudos de John Dewey? Para responder isso, minha apresentação está dividida em dois momentos. No primeiro momento, apresentarei Albers até o momento em que ele vai para o Black Mountain College nos Estados Unidos, local em que ministrou o curso, e essa instituição é importante para o desenvolvimento da abordagem do Albers para o ensino das artes visuais também. E no segundo momento, então, analisamos o documento em si, tecendo relações entre esses dois autores. Bom, Albers nasceu em Bottrop, na Alemanha, filho de artesãos, cresceu permeado de tintas e pincéis, e por influência dos pais ele vai estudar arte para se tornar professor na educação básica na Alemanha. Até 1920, quando ingressa no curso básico da Bauhaus, lecionado por Johannes Itten. Ele vai ficar como estudante nessa instituição até 1923, quando ele é convidado a se tornar professor na Bauhaus. E esse é um momento importante, tendo em vista que muitos dos preceitos dessa instituição vai seguir com Albers como características da sua docência. Em 1933, depois da ascensão do nazismo, Albers emigra para os Estados Unidos, onde ele vai lecionar no Black Mountain College. O Black Mountain College foi uma instituição de ensino superior criada por John Andrew Rice, baseados nos pressupostos da filosofia de John Dewey, né? Com isso, o currículo buscava dar liberdade às decisões do corpo docente e também romper com a hierarquia entre os professores, não tendo, por exemplo, a figura de um reitor ou de um diretor, mas de um conselho dirigente para essa instituição, né? E os alunos também participavam deste conselho, né, tendo em vista que é uma instituição baseada em pressupostos democráticos, buscava dar voz a todos os seus participantes. Rice acreditava que os alunos deveriam se desenvolver autonomia e o pensamento reflexivo, e a instituição deveria funcionar como uma comunidade democrática. Albers chega nessa instituição e, munido de todos os seus conhecimentos e experiência na Bauhaus, percebe que muitas dessas características da Bauhaus vai encontrar ali no Black Mountain College um solo fértil, né? Como, por exemplo, a não hierarquia entre belas artes e artesanato, a proposta educacional na qual a prática se desenvolve antes da teoria, ou seja, um ensino baseado na pesquisa, na investigação, na experiência, e o uso de materiais cotidianos para estudo dos elementos formais da linguagem visual, né? Esses preceitos pedagógicos eram compatíveis e ressoavam com o modelo de Rice. E Albers também observava naquele momento que a educação estava muito relacionada à linguagem verbal, né? E por isso ele cria, nesse momento, uma metáfora do to open eyes, que é a ideia de valorizar os sentidos na formação discente, né? E Dewey vai corroborar com essa ideia, ao apontar que, naquele momento, se valorizava mais aqueles que, teoricamente, usariam a mente em relação com o corpo nas suas análises, né, de algo. Em oposição a este pensamento, Dewey entende que o ser humano se desenvolve por meio de experiências e que nessa não existe separação entre mente e corpo, razão e emoção, e sim unidade, né? Então, dessa forma, emoções e sentimentos vão fazer parte de toda e qualquer análise que se diz puramente objetiva, né? E aqui é o centro da ideia de emoção, que a criatura viva interage com o mundo, e dessa relação que surge a experiência,
e essa criatura viva é uma unidade, e não algo fragmentado, como a tradição grega colocava, entre separação entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, por exemplo. Então, com base nisso, a gente pode olhar, então, esse documento, Teaching Notes for Drawing Course, que é um manuscrito cedido pela Albers Foundation, que descreve temas, objetivos, metodologias e materiais necessários para a realização desse curso de desenho aqui lá no Black Mountain College. Os objetivos eram desenvolver o desenho à mão livre e especificamente ponderar sobre o arranjo de linhas para a produção de uma forma, e também desenvolver a coordenação motora para a linha e o controle desta em seus usos. Espera-se que os estudantes pratiquem o desenho e controle da linha a partir de formas como o número 2 e 3. Bom, com esses objetivos, nós podemos perceber que Joseph Albers priorizava o ensino formal com base para o ensino das artes, antes de explorar questões conceituais ou expressivas. Mas vale destacar que esse ensino formal não está separado do mundo, né? É um abrir os olhos que ele buscava para perceber esses elementos formais no mundo, nessa relação com o mundo, e não somente no campo da abstração. Nesse mesmo documento, na parte da metodologia, Alves destaca alguns pontos que ele entende como importante para o ensino e a educação nas artes visuais. O primeiro dele é que o ensino das artes visuais está mais relacionado com o como do que com o que se ensina. De que o professor ele precisa vivenciar, experienciar aquilo que ele vai ensinar, né? E não seguir a aula de algum outro professor ou um material didático, né? Ele vai dizer que o ensino está mais ligado a essa personalidade do professor, das suas experiências com aquilo que ele ensina. Um outro ponto é que ele vai ser crítico ao ensino baseado na cópia e na expressão, naquele caso, o laissez-faire, né? O fazer pelo fazer. E esse ensino da cópia é justamente na ideia de que ele é contra essa ideia de métodos e receitas sobre usar tais cores para conseguir tais efeitos, né? A ideia é justamente abrir os olhos para algo no mundo, observar algo no mundo e tentar identificar ali o que está acontecendo, quais cores, quais texturas, quais linhas é possível perceber ali, né? Isso é interessante porque abre caminhos para múltiplas respostas, né? Já que a percepção também vai ser algo individual. E no caso da expressão, ele vai apontar que esse livre fazer, né, ele pode ser entendido como algo bom, né, essa livre experimentação de materiais pode incentivar os iniciantes no campo da arte, mas não basta como estudo do campo da arte. E Dewey vai corroborar com esta ideia, contando que o transbordamento de uma ação do sujeito não pode ser considerado um ato expressivo, né? O ato expressivo é definido como uma ânsia que se avoluma e que precisa ser ordenado, e o sujeito faz isso incorporando os sentidos a essa experiência, né? E esses sentidos vêm de experiências anteriores, né? E a partir disso, né, que se constrói o processo de criação artística. Então, com base esses são alguns pontos que nós podemos identificar nesse documento, que nós resolvemos trazer. E com base nesses autores, nós do Estúdio de Pintura Apotec desenvolvemos diversas ações com a comunidade externa, alunos de graduação e pós-graduação, visando ver o ateliê como esse espaço de pesquisa, de ensino e de prática, né? Unindo teoria e prática, articulando essa noção de experiência de Dewey e essa noção de desafios que o Albers propunha para os seus alunos, né? Um ensino baseado na pesquisa, na investigação. Bom, nas considerações finais aqui, nós podemos entender então que, a partir deste estudo, concluímos que Dewey e Albers eram contrários à metodologia tradicional de ensino de arte, assim como que tinham como foco a expressão no laissez-faire, que esses autores, o ensino de arte deveria, a partir de uma investigação, a qual levará os alunos a desenvolverem hipóteses e tomarem decisões na busca de solução. E pontuamos também que é possível aproximar a concepção de Dewey e Albers sobre o conceito de expressão, entendendo que estes não
poderia ser definido por um transbordamento de emoção ou um extravasamento inconsciente. Os autores entendiam que o impulso afetivo é a condição necessária, mas não suficiente para caracterizar a expressão, a qual precisa ser ordenada, incorporando valores das experiências passadas. Encerro aqui minha fala. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.